Hoje estou trazendo a vocês algumas das notícias que estão acontecendo no Brasil e do mundo, e tudo devidamente ilustrado para que o vídeo não se torne muito chato. Na nossa economia, 2024 bateu o recorde de empresas pedindo recuperação judicial. O que quer dizer isso? Um passo da falência. As razões? Juros, crédito caro, inadimplência e o câmbio. Tudo isso está interferindo na derrocada dessas empresas. Dia 30 haverá uma reunião do CELAC. Será lá em Honduras, mas já o presidente Lula diz que não deve ir a essa reunião, porque eles querem tratar daquele caso das deportações dos Estados Unidos. E não é bom um confronto com o presidente neste momento. Presidente Donald Trump, né? O governo também, aqui no Brasil, parece que a crise não está tão grande. O governo paga 57 mil reais para treinar cozinheiros. Sabe para quê? Para cozinhar para o Lula e para a Janja. Segundo uma pesquisa Quest, que muitos acusam que ela defende o governo, a rejeição do presidente Lula chega a 49%. Liberado pelos médicos para viagens e exercícios, o presidente Lula anunciou que deverá viajar para a Rússia, lá no mês de maio. Não é para os Estados Unidos, nem para a Venezuela, é para a Rússia. Mas dentre os assuntos nós teremos também aquela volta atrás do machão, o presidente da Colômbia, que tentou afrontar os Estados Unidos, mas diante das restrições anunciadas, ele voltou atrás. Daniela Lima, agora com um tom mais meigo, já disse que é um direito dos Estados Unidos essa deportação que acontece há muito tempo dos homens algemados e acorrentados. Já uma ironia, o melhor programa 2024 da TV, sem censura, da TV do governo, ou o pessoal diz que é a TV Lula. Será que temos credibilidade para isso? Esses e muitos assuntos. Começamos agora com aquela edição do retorno ou mudança de opinião do presidente da Colômbia. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. E também temos a notícia daquela troca de reféns entre Israel e os terroristas do Hamas. Mas aí está um exemplo vivo, principalmente aqueles que defendem esse grupo terrorista, alegando
que estão defendendo a Palestina. Mas aí está um exemplo, que o terror não perdoa. Condenar um Estado democrático independente como Israel é a ignorância de um povo. O grupo terrorista Hamas disse que 8 reféns de Israel, que deveriam ter sido libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo, estão mortos. Outros 6 sequestrados devem ser soltos ainda esta semana. Hoje, o porta-voz do governo israelense confirmou o que o país não queria ouvir. 8 reféns foram mortos em cativeiro pelos terroristas do Hamas. Os nomes foram divulgados apenas para as famílias. And 8 have been killed by Hamas. Desde que o acordo de cessar-fogo foi assinado, 7 reféns israelenses de uma lista de 33 foram libertados. No último sábado, foram 4 militares. Nessa semana, a troca de reféns vai acontecer em 2 etapas, segundo o governo israelense. Isso porque a sequestrada Arbel Yehud não foi libertada no último sábado, como prometido pelos terroristas do Hamas. Ela, a militar Agam Berger e outro refém que não teve o nome divulgado devem voltar para Israel na quinta-feira. Depois, no sábado, será a vez de outros 3 reféns, mas ainda não se sabe quem são eles. O grupo terrorista Jihad Islâmica, aliado do Hamas, postou um vídeo em redes sociais. A família pediu que as imagens não fossem divulgadas. Na gravação, a jovem faz um apelo para que todos os sequestrados voltem para casa. Tia da libertação de Arbel, que Israel decidiu permitir a passagem de palestinos para o norte do território. No início da guerra, a população deixou o local porque a região, tomada por terroristas, foi bombardeada. 300 mil já retornaram. No Líbano, o cessar-fogo com o grupo Hezbollah, que terminaria no domingo, foi prorrogado até o dia 18 de fevereiro. O acordo prevê a retirada dos terroristas do sul do país. Também trouxe a vocês uma reportagem da Globo News, principalmente com aquela comentarista, a Daniela Lima, que agora num tom mais ameno, que viu de que eles estavam contrariando ou se contradizendo das suas notícias. Isto aí era um caso ainda dos deportados dos Estados Unidos, rotineiro e até agora ignorados. Bastou mudar o presidente e eles mudaram o tom. Mas aí agora, esta comentarista que sempre defendeu o governo também teve que mudar o tom e dar a realidade dos fatos. Essa é a função da imprensa, e não dar a sua opinião ou defender A ou B. Bom, depois do que aconteceu com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi convocada uma reunião, como você viu aí na fala do Ariel, da CELAC, que é a comunidade que reúne países da América Latina e do Caribe. O governo Lula está vendo como essa reunião, com pouca esperança de chegar em uma posição unificada da região. Em especial por conta de 2 aliados de Trump aqui, um no Caribe e outro na América Latina. Estou falando de Argentina e El Salvador, que são muito alinhados ao discurso de Donald Trump e devem se contrapor a uma espécie de resolução conjunta ou uma censura que, eventualmente, países da região pudessem tentar construir via CELAC. O governo Lula diz basicamente 2 coisas aqui no blog, você vai ver. O único caminho para fazer uma discussão na CELAC é sobre a forma da deportação. O direito de deportar é inalienável, irrevogável, irrecorrível do presidente Donald Trump, de qualquer presidente. Se você tem um estrangeiro em situação ilegal no seu país, você pode mandá-lo embora a qualquer momento. Isso é uma questão pacífica. Pedir pela forma o atendimento de normas é um caminho. Com relação às algemas, está aqui no blog, a gente postou um pouquinho antes do Conexão começar. O uso de algemas nos pés e nas mãos é uma praxe do governo americano desde sempre. Joe Biden fez deportações em massa nos últimos 8 meses de seu governo, até tentando se contrapor ali à plataforma de Donald Trump durante a eleição, todas nesse formato. É uma praxe, né? A partir do momento, então, que você tem
denúncias mais graves como agressão, como falta de ar-condicionado, falta de acesso à água, porque num calor horroroso em solo fechado é muito difícil, falta de acesso à água, falta de acesso a banheiro, aí sim pode se tratar da forma. Ainda assim, aqui há uma impressão de que será difícil formular uma estratégia fechada, é do que vale para Trump essas alianças fortes que ele construiu com Javier Milei na Argentina e com o projeto, né, dele em El Salvador, que é um homem de também narrativa de linha duríssima, em especial na segurança pública, está fazendo encarceramento em massa em El Salvador. Mesmo dando a notícia, ela ainda tentou remendar, defender as críticas. Agora não é mais de serem algemados e acorrentados, seria por estarem mal alimentados, as condições e tudo. Ela não perde a oportunidade em hipótese alguma. Mas, de uma maneira coerente, Lewandowski, o ministro da Justiça do Brasil, falando, ele viu que não é bom contestar ou espetar o segundo parceiro comercial do Brasil. Primeiro é a China e segundo os Estados Unidos. E sanções aplicadas ao Brasil não seria nada bom. Então, criticar o presidente atual dos Estados Unidos não é uma boa política. E é isso que ele falou. Nós tivemos uma reação muito sóbria, não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação ela está prevista num tratado. Mais uma providência que era promessa de campanha. Aquele pessoal que é o X, como eles dizem, que não tem um gênero definido, ou seja, masculino e feminino, que agora Trump disse, nós já sabíamos, eles terão uma dificuldade imensa em obter o passaporte, pelo menos como eles gostariam que fosse. E aqueles que já têm esse passaporte, também haverá uma revisão e talvez mudem os critérios. Aí está a atitude segundo o novo decreto do Donald Trump. A gente vai agora para os Estados Unidos, que suspenderam os pedidos por passaportes sem gênero definido. Isso quer dizer que agora as pessoas vão ter que marcar se vão se identificar como homens ou mulheres na hora de pedir o documento. A medida está em linha com uma nova determinação do governo Trump. Quem tem as informações direto de Nova York é a Priscila Yazbek, que está de volta na nossa programação. Oi, Priscila, seja bem-vinda. Oi, Pedro. Boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham. Mais uma ordem executiva de Donald Trump. Essa é relacionada, então, a essas políticas de gênero. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é responsável pela emissão de passaportes, suspendeu o processamento de solicitações de passaportes com marcador de gênero X e disse que só vai processar e emitir passaportes para pessoas que se identifiquem como homens ou mulheres. Além da suspensão dessas solicitações, desses passaportes com marcador X que ainda não foram emitidos, também as autoridades do governo americano disseram que orientações sobre os passaportes com marcador X que foram emitidos anteriormente ainda vão ter orientações sobre o que vai acontecer, ou seja, também esses passaportes que já foram emitidos podem passar por algum tipo de alteração e podem ser alvos de novas ordens executivas de Donald Trump. Esse marcador X no passaporte foi uma política que foi implementada pelo governo Biden e passou a valer em abril de 2022 para atender pessoas que não se identificam como homens ou com gênero masculino e feminino, e também permitia que o gênero fosse registrado como X também para pessoas que são não binárias ou pessoas que são intersexuais. Essa medida também está alinhada com algumas outras medidas que foram anunciadas pelo governo Trump, que logo no seu discurso
esses funcionários que estavam trabalhando na administração pública a partir desses programas, inclusive tiveram que ser suspensos de suas funções. Também dentro da política de reconhecimento de apenas 2 gêneros, masculino e feminino, o presidente Donald Trump ordenou que prisões federais abrigassem presos que são mulheres transgênero em instalações masculinas. Então essas mulheres transgêneros que estavam em prisões femininas vão ser transferidas para prisões masculinas. E segundo o presidente Donald Trump, a ordem que ele assinou diz que os esforços para erradicar a realidade biológica do sexo atacam fundamentalmente as mulheres, privando-as de sua dignidade. Então, dizendo que eram as mulheres que sofriam com essa política de gênero. Mas para aquelas pessoas que ainda assistem à TV aberta, que são poucas ou dão credibilidade a isso, aí está a escolha do melhor programa de TV de 2024. TV Brasil, aquela que é a minha, é a sua TV, embora você não soubesse, mas é com o nosso dinheiro público que essa TV está no ar. O presidente Jair Bolsonaro havia dito que terminaria, mas não terminou e deixou esse cabide de emprego. Além disso, também continua aquele sigilo dos gastos da Janja, a primeira-dama. Protestos já estão acontecendo, inclusive de apoiadores da esquerda. Mas vejam aí se nós temos que ter credibilidade nesses órgãos que fazem essa escolha. Sem censura, foi eleito pela Associação Ano passado, o orçamento da TV foi impressionante, 792 milhões de reais. Tá bom pra você? Destes 792 milhões, 70% é só pra pagar salário. E um salário muito bem pago é da ex-global, petista de carteirinha, Cissa Guimarães. Tem um programa na TV Lula que chama Sem Censura. A ex-atriz da Globo, que recebe singelos 70 mil reais por mês do seu bolso. Tá bom pra você? Mas calma, ela ainda precisa estar linda, bem vestida e com um camarim muito bem organizado para apresentar o programa, né? Pois além do salário magnífico que ela tem, pagamos também o seu maquiador, que recebe 16 mil reais do seu bolso. Um figurinista que também tem um salário de singelos 26 mil reais também do seu bolso. Um assistente de figurino com apenas 12 mil reais. Eu falei que é do seu bolso. E uma camareira para deixar tudo bem organizado para dona Cissa com um salário de 8 mil reais. Tá bom pra você? Tá, mas com salários tão maravilhosos, a programação deve ser boa, né? Fracasso milionário. Sem censura, espanta 8 em 10 espectadores da TV Brasil. Mas isso não é um problema pro prêmio APCA, uma premiação que, obviamente, não é escolhida pelo público. E sim, esquerdistas que premiam esquerdistas para ver quem é mais esquerdista. Foi eleito pela Associação pela Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, o melhor programa de TV de 2024. E para terminar, um vídeo ou uma sequência de vídeos que foram apanhados para que nós tenhamos mais dúvidas ainda de quantas pessoas passam fome no nosso Brasil. Vejam aí esse compilado para terminar a nossa sequência de notícias. 800 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões de pessoas passando fome. E 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Como é que pode, nesse país, ter 30 milhões de pessoas passando fome? 54 milhões de pessoas passando fome. Nós temos 19 milhões de pessoas passando fome. Mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive crianças, estão passando fome. Os fatos estão aí. Eu espero que vocês, além de assistirem ao nosso vídeo na íntegra, que curtam, comentem e deem a sua opinião. E se inscrevam no canal de Pepe Severo
é pelo YouTube, pois temos edições diárias e os mais variados assuntos.